Glória a Deus, louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Que a santa paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai esteja com todos nós. Amém, amém. Queridos irmãos e amigos e ouvintes da palavra de Deus, a qual eu venho aqui hoje, mais uma vez, a compartilhar com todos aqueles que se interessarem. Eu já estou fazendo este trabalho há quase 2 anos ou mais ou menos 2 anos. Às vezes os meus vídeos ficam muito grandes. Alguns amigos já me alertaram que vídeo menor é melhor. E algumas vezes eu resisti sobre este assunto. Mas olha que eu estou chegando à conclusão que os meus amigos estão certos. Porque vídeo comprido, até eu mesmo algumas vezes, quando vou ver, que vejo lá o vídeo mais de 1 hora, às vezes a gente tem outra coisa para fazer, embora que eu arrume um meio, eu ouço uma parte e deixo em pausa lá, depois eu volto e ouço a outra parte. Mas mesmo assim eu cheguei à conclusão que quero me esforçar para fazer vídeos menores. E para me fazer vídeos menores eu não posso estar argumentando muito aqui, porque senão o tempo vai embora. Irmão, eu te peço, por favor, com amor, quando você vê esse vídeo, olha aí, deixa o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Eu peço isso aí não é para mim ganhar dinheiro, é para que o algoritmo aí do YouTube recomenda, conforme eles veem o joia lá, que é o significado de gostei, ele entende que o vídeo é de importância e ele pode recomendar para mais pessoas. E o nosso desejo aqui é falar da palavra de Deus e que cheguem mais pessoas. Faça a sua parte aí, meu irmão. Deixe o seu joinha, o seu gostei. Tem um lugarzinho aí de mensagem também, deixe a sua ideia. É importante o que você compartilhe também, o que você pensa. Não vou dizer que já vou aceitar de cara, porque em 17 de Atos fala de um tipo de povo, fala que eram os bereanos. Quando Paulo chegou anunciando para esse povo, os bereanos não foram logo aceitando de cara, mas eles foram analisar, pesquisar, verificar nas escrituras se era realmente daquela forma que Paulo estava dizendo, a ponto de ficar escrito lá que eles eram mais nobres, enquanto alguns rejeitavam logo ou aceitavam tudo, eles ouviam atentamente e conferiam nas escrituras. Aqui eu estou com esse tanto de Bíblia aberta aqui, porque o meu assunto aqui é a palavra de Deus, não é? Aqui cada texto, eu quero hoje aqui falar, então falando dos bereanos, era chamado de nobre porque eles pesquisavam nas escrituras. E olha, o Senhor Jesus disse para nós examinar as escrituras. O que é examinar as escrituras? Examinar é eu pegar um texto aqui, qualquer um, abrir a Bíblia aqui e ler aqui. Isso eu estou examinando alguma coisa aleatória? Não estou examinando. Isso não é examinar. Examinar é averiguar.
é investigar aquele assunto, pesquisar aquele assunto para ver realmente como ele é. E eu fiz uma pesquisa, assim, por necessidade que vai surgindo. O meu vídeo hoje aqui é sobre a ceia do Senhor. Como era celebrado a ceia na época do apóstolo Paulo, como foi que Jesus celebrou a ceia do Senhor. Porque nós vemos aí as instituições religiosas, a maneira que elas adotaram a esse trabalho. Elas celebram a ceia do Senhor, um pedacinho de pão e um golo de vinho, outras é um golo de suco. Tem até uma instituição que eu conheço que ele celebra com água, não é vinho, não é suco, é água. A igreja dos Mórmons, né? A igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias. Um dia eu fui lá, porque eu gosto de conhecer, para não saber o que falar de qualquer instituição. Em vez de eu ficar só vendo os outros falar, eu vou lá ver, vou conhecer, para me dizer o que sei e testificar o que vi. Assim o Senhor Jesus ensinou. Nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Porque eu vejo muita acusação, às vezes até mentirosa, ou comentário através de informação de certas instituições religiosas. E eu observo, o cara nem conhece, nunca foi lá ver, até mesmo da instituição que eu mais já congreguei na minha vida, que foi a Congregação Cristã no Brasil. Eu já vi muita gente falar mal, e eu observo, ele nunca nem foi lá. Às vezes eu pergunto, você já foi lá? Não, nunca. Digo, mas é preciso você ir lá conhecer, porque pode ser que nem todas as informações é mentira, mas tem informação aí que é acrescentada, que não é dessa forma. Então eu gosto de conhecer as instituições. Então hoje eu venho falar aqui da ceia do Senhor, porque tem muita ideologia, tem gente aí, tem um grupo aí também, que diz que ceia não existe mais. Tem os seus argumentos lá, da maneira que foi ensinado para eles, que eles aprendeu, diz que ceia não existe mais nessa época, descontinuou. E outras instituições falam de muitas coisas que descontinuou, fala de batismo, fala, tem instituição aí, tem ajuntamento aí que fala que não existe Satanás, que não existe pecado, que tudo isso já passou, já acabou. Mas eu cheguei até um dia a dizer para um colega meu, amigo, não estou aqui falando mal dele, que eu não tenho nada contra ele, ele é uma pessoa boa, porém no campo ideológico, da ideologia, às vezes nós não combina no entendimento, porque eu quero só a Escritura. Se tiver escrito nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, creio na inteira Bíblia, como nela contendo a palavra de Deus. Alguém pode discordar de mim e falar essa palavra contendo, porque alguém diz ela é a palavra de Deus, ela não contém. Respeito o que cada um diz, tem direito de liberdade de expressão, de como pensar, mas para mim ela contém. Se eu for verificar a Bíblia, eu entendo que contém, porque contém palavra que não foi Deus que disse também, foi o diabo. Não vou estender muito, que já está chegando a 10 minutos eu explicando isso aqui. É por isso que meus vídeos demoram. Se é de eu entrar logo no assunto, eu quero fazer algumas explicações. Mas é necessário. Ouça de 2 vezes ou de 3 vezes. Dá uma pausa. Depois você ouve de novo o resto.
mas eu preciso explicar bem explicado sobre o contém. Eu creio que a Bíblia toda é uma inspiração de Deus para ela ser escrita. Todo o conteúdo que está aqui escrito é da vontade de Deus, é uma inspiração de Deus para ser escrito aqui neste livro. Porém, aqui neste livro não só tem palavra que Deus falou. Nesse sentido, palavra que foi Deus que falou, que foi Deus que mandou, que procedeu da própria boca de Deus, contém. Aqui contém palavra que procedeu da própria boca de Deus. Inclusive, eu estou com a Bíblia aqui. Aqui eu tenho várias versões. Aqui eu tenho essa aqui, que é a nova tradução, na linguagem de hoje, a NTLH. É a nova tradução na linguagem de hoje. Eu tenho essa outra Bíblia aqui, que é a corrigida, Almeida, revista e corrigida. Aqui eu tenho também esta Bíblia. Essa é uma Bíblia católica. É só para meio de pesquisa de conhecimento, né? Essa aqui também é uma corrigida, linguagem de hoje, que eu comprei para minha esposa. Linguagem de hoje não, essa é revista e corrigida. Aqui, nessa Bíblia aqui, foi colocado as palavras ditas por Jesus de vermelho. As palavras que foi Jesus que falou de vermelho. Então, nesse assunto de contém a palavra de Deus, tem muitos aí que discordam. Diz que a Bíblia não contém, ela é. E eu fico como contém. Por quê? Eu tenho que gravar um vídeo mais detalhadamente só sobre isso. Tem palavra que foi o diabo que falou. A inspiração para escrever foi de Deus, mas quem falou aquela palavra tal para Eva foi o diabo. Então contém palavra do diabo. Tem conselho dado aqui ao rei Roboão, que foi conselho dos mancebos maldosos. A inspiração, conselhos maus. Roboão deixou os conselhos de Deus, dado pelos anciãos, conselho guiado pelos mais antigos anciãos, inspirado, homens experientes, salvo erro foi Roboão, para ouvir conselho dos mancebos vadios, que não tinha compromisso com a verdade de Deus. Então esses conselhos são de quem? Eles são dos homens maléficos. Mas a inspiração para escrever as letras, para deixar registrados esses acontecimentos, é de Deus. Então por isso que diz, toda a escritura é inspirada por Deus, para ser escrita. Inspirada para ser escrita, mas aqui tem escrita que não foi Deus que falou. Outro exemplo, só para me encerrar esse assunto e começar a respeito da ceia do Senhor. Aquele profeta velho que foi enviado a uma cidade para dar um recado, para profetizar para alguém. E Deus disse que não era para ele comer nada no caminho. Não era para comer nada e nem beber. Pois esse homem foi, deu recado, quando estava voltando, um profeta encontrou com ele, chamou ele para ir na casa dele e ofereceu comida. E ele disse, não, o Senhor falou que eu não posso comer nessa viagem. Era a ordenança de Deus. E aquele outro profeta persuadiu ele, dizendo que o Senhor tinha mostrado para ele que ele poderia comer. Ele mentiu. Foi enganado por aquele profeta, e aí ele foi comido por um leão. Então esse conselho é de Deus, essa mentira é de Deus, foi palavra que Deus disse, não foi.
Agora, tem palavra que foi Deus que falou, que determinou. É um livro histórico também. É um livro que conta muita história da vida humana, da vida de Jó, da vida de muitos homens. Então, a Bíblia é dividida em 6 partes. Histórias, leis, poesias, profecias, evangelhos e cartas. Então, poesias, livro de Cantares, de Salomão, muitos salmos poéticos, são coisa de Deus. Agora, história, tem história que é contada, a história da vida do homem, os feitos dos homens. Agora, tem profecias que provêm da boca do Senhor. E tem profecia que provém da boca dos falsos profetas, também que ficou registrado. Os falsos profetas não profetizavam para os reis, só mentira, na época de Jeremias, na época de outros. Então, para mim, mais coerente é dizer que na Bíblia contém, ela não é a palavra de Deus, nela contém a infalível palavra de Deus, porque a palavra Bíblia significa conjunto de livros. E nesses livros conta a história de gente perseguindo, conta a história de falsa profecia e conta as profecias vindas de Deus. Conta a história que o diabo falava, ele não falou com Jesus na tentação do deserto. Essa palavra são palavras do diabo. Porém, toda a escritura, tudo que foi registrado é uma inspiração de Deus. Agora vamos aí para a ceia do Senhor. Como eu estava dizendo, muitos celebram a ceia não em conformidade total do que está na Bíblia. Não estou aqui para condenar ninguém, para repreender ninguém, nem para reprovar ninguém. Eu estou aqui para falar da palavra genuína, do sentido real das coisas, porque uma coisa é a gente dizer que está com a Bíblia na mão para pregar e ensinar o que ela está mandando. Mas outra coisa é alguém transformar ou não prestar atenção, não ter a percepção que devemos fazer do jeito dela, se é nela que estamos baseando a nossa fé e o nosso segmento cristão, tínhamos que fazer do jeito que ela manda. E como era a Santa Ceia, na época do apóstolo Paulo, eu encontrei a palavra Santa Ceia somente nesta Bíblia revista e corrigida. E essa palavra Santa Ceia não é o conteúdo, é o título. É o título da palavra. Do capítulo que eles põem em cima antes de começar aquele versículo que fala a Santa Ceia do Senhor. Só nessa versão revista e corrigida. Nessa tradução linguagem de hoje não fala Santa Ceia, só fala a Ceia do Senhor. Na Bíblia Católica, na Nova Almeida atualizada, tenho aqui também a Nova Almeida atualizada, é as traduções que facilitam mais a palavra para o nosso entendimento, principalmente para nós brasileiros. Então, como era feita a ceia do Senhor? Eu li em todas essas Bíblias esses assuntos. Está escrito em 26 de Mateus, eu deixei tudo marcado aqui. Está escrito em 26 de Mateus, está escrito em 14 de Marcos, está escrito em 22 de Lucas. Só não vou recitar o versículo, mas eu pesquisei em tudo, porque o que eu venho falar aqui não é baseado em achismo, é em pesquisa, é em exame bíblico. E procuro entender as coisas também. Li também sobre a Páscoa, como que era no Antigo Testamento.
A Páscoa do Antigo Testamento era uma comemoração celebrando e relembrando a saída do Egito, a libertação, a redenção do povo de Israel no Egito. Do Egito, Deus tirou com mão forte. Então foi instituído esse evento, essa cerimônia anual, a Páscoa, que era morto um cordeiro ou um cordeirinho, matava, fazia uma refeição noturna à noite e toda a família comia aquela refeição, a carne daquele cordeiro com pães sem fermento, pães asmo, que fala lá, e ervas amarga. Era uma janta, era uma refeição que chamam uma ceia. Ceia e uma janta, só que era uma janta diferenciada, com propósito espiritual. Uma janta em memória de um acontecimento, de uma libertação, e relembrando, a ervas amargas significa a amargura que eles passaram no Egito. O cordeiro que era sacrificado já era uma figura de Jesus Cristo, que foi sacrificado por nós, imolado por nós, para perdoar os nossos pecados. E os pães sem fermento significa, Jesus, um corpo sem pecado, um corpo sem pecado. O fermento significa o pecado. E por isso que o pão tinha que ser sem fermento, para simbolizar que ali era o trigo puro, sem mistura, Então, tem até uma referência na Bíblia que o Senhor Jesus disse para nós ter cuidado com o fermento dos fariseus. Esse fermento lá nessa fala significa os falsos ensinos, as coisas que os homens ludibriam nas escrituras e passa para o povo de maneira errônea, de maneira errada, não de maneira genuína. Então precisamos falar com sabedoria, mas com entendimento da verdade real, e não com achismo ou imitando outros. Então, hoje aí fazia aquela Páscoa, e o Senhor Jesus, eu examinei tudo aqui, se eu for ler tudo de novo, mas você aí que está me assistindo, eu vou só falar aqui e você abre a Bíblia e lê, porque se eu for, cada uma dessas Bíblias eu pus aqui já marcada em cada lugar para abrir e ler a passagem aqui, porque eu pesquisei o assunto que venho falar e em todas as traduções está marcado aqui, mas eu não vou abrir para ler que já está com 23 minutos aqui. Mas vocês veem aí, eu vou somente recitar, aonde fala da Páscoa, fala lá em Êxodo capítulo 23 e capítulo 34. Fala em outros lugares também. Aí da Santa Ceia, o primeiro narrou Mateus, no capítulo 26 de Mateus, procura aí. Mas eu vou ver aqui só o versículo, capítulo 26, a partir do versículo 17. Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 17. Marcos, capítulo 14, a partir do versículo, deixa eu ver aqui, Marcos 14, a partir do versículo 12. Marcos 14, a partir do versículo 12. Jesus comemora a Páscoa. Deixa eu ver aqui. Lucas 22, a partir do versículo 7. Lucas 22, a partir do versículo 7.
E o apóstolo Paulo escreveu em 11 de 1 aos Coríntios, a partir do versículo 17. Então, como era celebrado aqui nas leituras que eu li, na pesquisa que eu fiz, o Senhor Jesus Cristo, no dia dele celebrar a Páscoa, ele vai falando que desejou muito comer com os apóstolos aquela Páscoa, né? Só que ele falou também no texto que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia no reino do meu Pai. Então, o fruto da vide é o vinho. Então, ele diz que não beberia mais do vinho até aquele dia no reino do meu Pai. Ele não bebeu mais, foi só um evento só celebrado que ficou registrado pelo Senhor Jesus antes dele ser entregue na mão dos pecadores, antes dele ir para a cruz para consumar todas as coisas. Então, para consumar a missão que ele veio a fazer, a missão de resgate, a missão de salvação, ele precisava dar a vida por muitos, por aqueles que crêem no seu nome e obedecem a sua palavra para pagar o preço do pecado desses seres humanos, homens e mulheres. Então, do jeito que o Senhor Jesus instruiu eles, para eles sair e encontrar um homem com um cântaro na costa, eu vou falar lá a linguagem lá do Maranhão, com uma cabaça de água na costa, né? Aqui em várias versões, às vezes fala de um jeito, tem uma que fala pote, tem outra que fala cântaro, e assim por diante, mas o significado é o mesmo. Aí o Senhor Jesus disse, na casa que eles entrar, que esse homem entrar, falai com o dono da casa, aonde está o aposento, para que eu coma a Páscoa com o meu discípulo. E assim aconteceu, a instrução aconteceu, tudo o que Jesus falou, e ali os discípulos, Pedro e João, eles prepararam a Páscoa. E na hora da Páscoa, na hora de comer aquela janta pascual, eles comeram. Quando eles já estavam comendo, talvez no meio ou quase no final da janta, o Senhor Jesus também, então quer dizer, a ceia não era só uma ceia diretamente, um pedacinho de pão e um gole de vinho. Era uma ceia, era uma janta completa, era uma janta comunitária entre os cristãos. Então, no meio ou lá por fim da janta, o Senhor Jesus apresentou algo especial. Ele pegou algo memorativo que simbolizava o sangue e o corpo dele. Tem alguém que acredita que a ceia do Senhor, o pão é o corpo literal. E o cálice, o vinho, é o sangue literal. Eu não vejo como literal, eu vejo como figurativo. Assim como o cordeiro da Páscoa representava Jesus, o pão da ceia representa, ele não é literal. Tem gente que acredita que ele acontece uma substanciação ou uma transformação. Ali é o corpo mesmo, ali é o sangue mesmo, literalmente. Eu vejo como uma figura, como uma representação, porque não era literal. Jesus Cristo nem tinha morrido na cruz. Ele disse, pegou o pão e disse, este é o meu corpo. É uma representação, só faltou ele dizer as palavras. Mas todo mundo estava vendo que aquilo lá era pão, não era corpo, não era carne. Era pão sem fermento, feito do trigo. Então ali é uma representação e não uma transformação de estar comendo mesmo a carne, né?
mordendo os ossos, ou não era literal. Disse, isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Pegou também o cálice e repartiu entre os seus discípulos, e disse, esse cálice é o meu sangue, não falando do recipiente, falando do conteúdo, do que se toma, do vinho. Este vinho é o meu sangue, ou simboliza, ele disse é o meu sangue, quem escreveu, escreveu assim, mas nós estamos vendo que não é sangue aquilo lá, a gente toma, é gosto de vinho mesmo. Agora, espiritualmente, é uma representação, espiritualmente o assunto é como se fosse o corpo de Cristo. Isso é uma presença espiritual na ceia, o corpo e o sangue de Cristo, não literal. Alguém pode discordar, mas é assim que eu creio. Como que é o sangue, como que é o corpo, se Jesus estava ali intacto? Ou uma pessoa ora e ali transforma em corpo. A oração tem esse poder de transformar em corpo. Ali é uma cerimônia. Ali é uma representação, assim como o cordeiro da Páscoa simbolizava Jesus, representava Jesus. Também o pão sem fermento representava o corpo sem pecado, e as ervas amargas representava a amargura que os israelitas passou no deserto, os hebreus. É tudo figurativo. Não era aquele cordeiro que era Jesus literal. Era só uma representação. Não era o pão asmo que era o pecado literal. É só uma representação. E não era ervas amargas que os israelitas comeram no Egito, não. Essa amargura significa sofrimento. Então, queridos irmãos, temos que analisar as coisas e não falar o que a Bíblia não fala. É certo que a Igreja Católica foi a primeira que teve essa ideia de substanciação, mais ou menos assim a palavra, nem sei falar direito, de dizer alguma igreja luterana também, eu já fiz essa pesquisa. Mas o sentido bíblico não é nada literal, é representação, é simbólico. Antigamente até se cantava em uma instituição que eu mais fiz parte, dizia assim, esse cálice que bebemos simboliza o corpo do Senhor. Depois tiveram uma mudança aí para dizer praticamente que era, literalmente. Mas o correto, do meu ponto de vista, é um símbolo, é uma figura, é uma representação. Porque no dia que eu participo da Santa Ceia, eu não sinto gosto de sangue. O dia que eu participo da Santa Ceia, eu não sinto gosto de carne. Isso é pela fé. Isso é a essência do sentido espiritual. E nada literal. Nós faz uma coisa material para simbolizando uma coisa espiritual. Assim mesmo como está escrito. O Senhor Jesus disse, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei convosco. É no espírito, não é literal, porque nós não vimos ele literalmente. Ele também disse para Tomé, quando Tomé tocou, que não estava acreditando que ele tinha ressuscitado, ele mandou Tomé tocar nos cravos e tocar do lado dele e disse, Tomé, um espírito não tem carne. Mas naquela fala parece que ele disse assim para Tomé, mais bem-aventurado é quem não vê e crê. Então nós não vimos literalmente, mas nós vemos por meio da fé e dos sinais que seguem a nossa vida em operação. Tem vezes que nós sentimos o Senhor falando com nós, de alguma forma ou por meio da pregação da palavra,
ou por meio de algum outro sinal, de nós abrir a Bíblia, quando nós necessitamos e Deus quer, Ele fala com os seus filhos. Foi Ele que disse que se manifestaria aos seus. Quando Ele faz a oração pelo discípulo, Ele disse: o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo. Mas também Ele disse: mais bem-aventurado é quem não vê e crê. Ele disse para Tomé. Então, o que a Bíblia diz, eu vou ler só essa parte, de 11 aos Coríntios, onde Paulo fala, ou onde Paulo ensina, onde foi que eu separei aqui, 11 aos Coríntios, aqui na Bíblia Católica está separado, que eu vou ler nessa versão. Quem não conhece, é a mesma palavra, só muda alguma palavra, do verso 17. Fazendo-vos essas advertências, não vos posso louvar a respeito de vossas assembleias, que causam mais prejuízo que proveito. Em primeiro lugar, ouço dizer que quando se reúnem a vossa assembleia, há desarmonias entre vós, e em parte eu acredito, é necessário que entre vós haja partidos para que possam manifestar-se os que são realmente virtuosos. Deste modo, quando vos reunis, já não é para comer a ceia do Senhor, porquanto mal vos pode à mesa. Mal vos pondes à mesa. Cada um se apressa a tomar sua própria refeição. Então a gente vê que a ceia era uma refeição, não era somente um pedacinho de pão e um golinho de vinho, era uma refeição, o que está dizendo aqui. Sua própria refeição. E enquanto uns têm fome, outros se fartam, está dizendo que se fartavam. Porventura não tendes casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi, devo louvar-vos? Não, nisso não vos louvo, não vos elogio nisso. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Ali era figurativo, irmão, porque Jesus não estava com o corpo na mão, ele estava com o pão. Então ali era uma figura do corpo, que é entregue por vós. Fazer isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então aqui ele falou de duas vezes. Falou do cálice, que representa a nova aliança, no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, lembrai a morte do Senhor, até que venha. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor, o cálice significa o vinho, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação.
Essa é a razão porque entre vós muitos mortos. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas sendo julgado pelo Senhor, ele nos castiga para não sermos condenados com o mundo. Portanto, irmãos meus, quando vos reunis para a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa. Assim vossas reuniões não vos atrairão à condenação. As demais coisas eu determinarei quando for ter convosco. No verso 22, aqui, olha o que ele diz. Verso 22. Porventura não tendes casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e querer envergonhar aqueles que nada têm? Os que nada têm aqui significa os pobres. O que acontecia? Era anunciado a ceia e convidado a igreja, a comunidade para participar da ceia. Uma janta de amor, uma janta com propósito espiritual, na presença do Senhor. Então, por isso que fala a ceia do Senhor, que ali não era uma janta comum, uma janta, só sem um sentido. Aquela ceia era uma ceia em união, em amor, fraterno. A igreja se reunia para comer junto, para se alimentar, para se alegrar, e nessa ceia se relembrava a morte do Senhor. Na hora da participação do vinho, figurando o sangue do Senhor, e do pão, que era feito ali durante a ceia, talvez no meio ou no final da janta. Assim mesmo como nas nossas tradições aqui, nas nossas reuniões, vamos falar aqui de um aniversário de 15 anos, de um casamento. Primeiro tem aquela janta, para os convidados, e no final tem algo especial. Tem o bolo, tem doce, às vezes tem, para os convidados. Mas não se serve no começo o bolo. O bolo é servido depois da janta, depois de todo mundo comer. Então aqui o apóstolo fala que muitos comiam, enchiam as suas barrigas, bebiam, tinha uns que ficavam até embriagados. Eram os ricos que chegavam primeiro. Ali eles não tinham aquela educação de esperar todos chegarem, para comer todos de igual modo, em união. Os ricos eram mais valorizados. Eles chegavam, comiam primeiro, jantavam primeiro, participavam daquela ceia, e tinha uns que bebiam demais. Bebia vinho demais. Naquela época a bebida deles era o vinho, que ficava até tonto, embriagado. E o apóstolo Paulo chegou e escreveu essa carta repreendendo. E quando ele diz aqui a respeito o verso 22, dos pobres, os que nada têm, desprezai o que nada tem, porque eles comiam tudo, comiam ou quase tudo e não deixavam para os necessitados. Aqui nessa nova tradução, linguagem de hoje, já fala direto dizendo que eram os pobres, essas pessoas aqui. Verso 22. Eu estou falando aqui coisa que eu já pesquisei, viu, meu irmão? Antes de vir aqui, eu fiz uma pesquisa aprofundada sobre esse assunto. Então, no capítulo 11 de 1 Coríntios, aqui, verso 22. Nessa tradução diz assim: por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que podereis desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que eu os elogie?
é claro que não vou elogiá-los. Não vou elogiá-los essas ações de você, não. Chega aí os ricos, come primeiro, ceiam primeiro e não deixa nada para os pobres, para as pessoas necessitadas. Não tem uma educação entre vocês. Vocês não esperam uns pelos outros. Se vocês estão mortos de fome, agora eu vou falar com as minhas palavras. Como lá em sua casa, esse evento aqui é um evento espiritual, um evento que é mencionado, o assunto principal aqui é Jesus. Isso aqui não é qualquer evento. E vocês quiserem comer e beber e ficar bebo, come lá na sua casa, rapaz. Porque aqui é a casa, é a reunião cristã. Aqui é reunião para uma adoração, para uma união, reunião de amor fraterno. Então, irmão, é assim. O vídeo já chegou a 45 minutos, mas é isso. É isso que era assim que era feita a ceia. Agora eu tenho um conteúdo aqui para me ler, sobre pesquisa também. Então, tá aqui. Pergunta feita porque eu faço pesquisa, eu procuro o entendimento. Na época que o apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios 11, por volta de 53 a 54 depois de Cristo, a ceia não era apenas um pedacinho de pão e um gole de vinho, como é comum nas igrejas hoje. A ceia, conhecida na época como ceia do Senhor ou refeição de amor ágape, era uma refeição completa, um jantar comunitário, onde os cristãos se reuniam para comer juntos. Aqui estão os detalhes de como funcionava, baseado em 1 Coríntios 11. Era uma refeição real. Os fiéis traziam comida de casa e faziam uma refeição completa juntos. A ceia após o banquete, a parte simbólica. O pão e o cálice que celebra o sacrifício de Jesus acontecia geralmente no final ou no meio dessa refeição, como Jesus fez na última ceia. O problema em Corinto, Paulo escreve o capítulo 11 para corrigir abusos. Os ricos da igreja chegavam cedo, comiam e bebiam tudo, às vezes embriagando-se, enquanto os pobres, que chegavam mais tarde, talvez por trabalharem, ficavam com fome. A repreensão de Paulo, ele diz que, ao agirem assim, eles não estavam comendo a ceia do Senhor. Paulo argumenta que se o objetivo era apenas comer para saciar a fome, eles deveriam comer em casa e não envergonhar os necessitados da igreja. Portanto, a ceia original era um misto de refeição fraterna e um ritual sagrado do pão e do vinho, simbolizando a unidade da igreja como um só corpo. É isso aí. É disso que venho falar. Só que não estou aqui para condenar ninguém, para repreender ninguém. É só para falar da realidade. Porque muitas vezes a gente pega a Bíblia ou alguns textos bíblicos e a gente faz, ou as instituições fazem do jeito que elas dão na telha, sem seguir um sentido original do acontecimento. É mudado o significado. Então, se hoje nós fazer uma ceia, como era feito aqui, na época, porque a intenção é essa, fazer uma ceia e quando vai se argumentar, se pega a Bíblia e mostra, está aqui a Santa Ceia. Mas nós explica direito, nós faz realmente como era feito no passado. Era uma refeição e no meio dessa refeição, no final, era celebrado algo especial, simbolizando o corpo
e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, eu preciso encerrar. Deixe o seu comentário, se você quiser fazer algum comentário a respeito desse assunto. Aqui eu estou falando da ceia genuína, a maneira que era feita, que a Bíblia diz e que a história conta. Como era feita a ceia do Senhor. Era um jantar comunitário entre os cristãos, um jantar especial. E no meio ou no fim desse jantar, era apresentado o vinho como figura do sangue e o pão como figura do corpo que foi entregue por nós no madeiro da cruz. Era uma reunião cristã também. Não era qualquer ceia que se faz em casa, comemoração de aniversário, de casamento, confraternização de empresa com amigos. Não, ali era uma ceia especial, mas era uma comida mesmo, que comiam para se satisfazer. Porém, tinha alguns egoístas, alguns ricos, que chegavam primeiro, se achavam melhores do que os outros, e ali comia o de melhor que tinha, rapava tudo e deixava os necessitados que chegavam mais tarde, devido à sua ocupação de trabalho, com o resto ou quase sem nada. E o apóstolo Paulo ficou falando dessa ação, porque no sentido cristão não tem rico e nem tem pobre. Nós somos iguais na presença de Deus. Tem palavra aqui na palavra de Deus que diz que o Senhor nos tirou da pobreza para a sua riqueza. Igualando nós, somos filhos iguais para Deus. Não importa se um é milionário ou bilionário. E se o outro trabalha varrendo a rua, se o outro trabalha de servente de pedreiro, não importa se tem o grande empresário ou posição social, juiz, promotores, no sentido espiritual e na comunidade cristã, nós somos iguais. Ele nos chamou para ser do corpo, um só corpo. Um só corpo. Cada um de todos esses membros, ainda que seja o menor membro, tem parte na Bíblia, diz que é do corpo, e às vezes a passagem bíblica diz assim, que às vezes aquele que é considerado o menor membro, desse temos que cuidar ainda mais. Tem membro que não aparece tanto, que é coberto pelas roupas, porém é necessário no corpo. Então, queridos irmãos, aqui estou, demorei muito, mas se você quiser, deixa o seu comentário, dá o seu joinha aí nesse vídeo. É isso que creio, é isso que aprendi, é assim que as Escrituras ensinam, porque preciso examinar para falar a verdade. Ore a Deus por mim, para que cada dia que passar, Deus me dê mais sabedoria, mais desenvoltura, para eu aprender e compartilhar com os meus irmãos, com todos que querem e têm prazer no aprendizado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, e vou fazer uma pequena oração de agradecimento. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus e Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que estou aqui neste momento, dia 20 de fevereiro de 2026, gravando esse vídeo a respeito para falar alguns assuntos principais da ceia do Senhor. Eu estou passando o que aprendi da Bíblia para compartilhar com aqueles que se interessarem. Senhor Deus bendito, graça te dou. Muitos anos
de vida cristã, hoje foi a primeira vez que gravei um vídeo assim, porque nem sempre entendi assim. Eu fui ensinado também por alguém, eu vi alguém, mas agora sei que estou realmente pelas Escrituras, dizendo o que as Escrituras diz. Te peço, Senhor, que abençoe todos que me ouvem, que abençoe suas famílias, que nos dê humildade para nós aprender, para nós desaprender e para nós reaprender alguma coisa que nós aprendeu errado. Nos ajude a ser flexível e sempre estar aberto para o aprendizado. Abençoa todas as famílias na terra e queira sempre nos ensinar e nos fazer crescer na graça e no conhecimento e no desenvolvimento da tua palavra. Com humildade, com amor, não querendo ser melhor do que ninguém, Senhor, porque não somos. Temos que nos fazer igual. A palavra humildade exige de nós imitar Jesus, o homem mais humilde e mais poderoso e o maior de todos os tempos e épocas. Nos deixou exemplo de humildade, lavando os pés do seu discípulo, ajudando. E ele disse que é para nós considerar o nosso irmão superior a nós mesmos. Nos ajude a viver. É um desafio, Senhor, para aqueles que considerem em alta posições. Ser humilde, se considerar um igual. Mas em Cristo somos igual, porque somos todos filhos, todos servos. E se amarmos Ele de verdade e cumprir a sua palavra, Ele também nos chama de amigos. Em nome do Senhor Jesus, abençoe todos. Tudo te peço. Continue me ajudando, me guiando, me abençoando e abençoando todos, para que nós cresçamos junto no conhecimento e na graça do Senhor e Salvador Jesus. Tudo te pedimos é no nome do Senhor Jesus, tudo te peço. O Filho do teu amor, a fonte da sabedoria, que vive e reina para sempre. Amém. E que a santa paz de Deus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo e a verdade da tua palavra esteja na nossa vida, cresça na nossa vida, até o ponto desejado da vida eterna. Não só hoje, mas sempre. Amém e amém. O Senhor Deus em Cristo seja louvado. Amém.